Olá, eu sou a Isis, formada em farmácia e atualmente sou integrante de um laboratório que trabalha com pesquisas experimentais voltadas à dor e inflamação. Bom, com relação a inglês, eu sempre tive muitos obstáculos e desafios. Nas quatro habilidades, mas principalmente nas que eu menos praticava, que no caso era a escrita e a fala. Com certeza a escrita e a fala. E seguida do ouvido, né, do listening. Bom, dentre esses desafios, principalmente não havia hábito de praticar diariamente. Foi um sofrimento para começar a criar realmente esse hábito que eu não possuía. E, sem dúvidas, medo. Eu tinha medo de conversar com alguém, eu tinha medo de ler uma sentença inteira, eu tinha medo de tentar desenvolver, medo de correção, medo de alguém falar que eu estava errada, medo de tudo. Até medo de eu falar e eu achar que eu estava falando errado. Então, assim, a questão do diariamente para mim foi, eu acho que uma vitória meio andada, porque não tiveram dias que eu fiz assim a pulso, realmente. Mas eu estou percebendo o quanto é realmente essencial trabalhar isso diariamente, mesmo por mais difícil que seja, porque português nós sabemos bem português, já que nós somos bombardeados de português desde o momento que nós nascemos aqui. Pai, mãe, o tempo todo falando e tudo à nossa volta rodando, girando em torno do português. Do inglês não era bem assim. E nada mais lógico do que se ter dificuldade de um idioma que você não tem frequência de utilização deles. Há meses atrás eu comecei a escutar, a praticar um pouco do meu listening, escutando alguns podcasts em inglês. Mas assim, pra mim era super chato, cansativo e desestimulante ter que procurar todos os dias alguma coisa pra eu escutar. Eu selecionar uma coisa, pra mim é bem cansativo. Consegui manter essa rotina por um bom tempo. Eu escolhia vídeos curtíssimos de até 10 minutos, porque mais do que isso eu não conseguia, de tão chato que eu achava assim, de ter que realmente procurar e correr atrás de tudo, sabe? Pra mim era muito cansativo. Então, assim, o fato de eu ter o material pronto facilitou muito, porque são as aulas que eu tenho que fazer. O fato de ter pontuações foi uma das coisas que, pra mim, foi mais do que o reward. Pra mim, essa foi uma parte, mais que as recompensas, ela foi a que mais me estimulou. Foi essa realmente essa questão de saber que se eu não fizer, um dia eu vou perder ponto. Isso foi o que me estimulou mais. Com relação a vitórias e superações, os obstáculos eu tinha em todos e vitórias e superações eu obtive em todas as quatro habilidades. No listening eu já estava tentando escutar coisas para ver se eu conseguia me habituar um pouco ao inglês. Só que, assim, após eu começar realmente o curso e ter 10, 15, 20 minutos de videoaula, e eu ter conseguido entender o sentido geral, não vou dizer que eu entendi tudo, todas as aulas, porque de forma alguma isso aconteceu. Todas as aulas eu tinha dúvidas com relação a alguma coisa. E na maioria das vezes não era alguma, era algumas, muitas. E aí eu já ficava feliz de eu conseguir assistir um vídeo completo só na escuta. E depois que eu passava novamente o vídeo com a legenda, eu ficava imensamente feliz que eu tinha entendido a maior parte do sentido, eu estava só pincelando algumas palavras que eu não tinha conseguido entender. Com relação ao reading, essa é uma habilidade que eu acho que eu, como a maioria das pessoas, tem mais acesso. E quando você trabalha com pesquisa, quando você está na graduação, quando você está na ciência em si, você acaba tendo acesso a muito artigo, a muita leitura em inglês. Então eu acho que essa era a habilidade que eu tinha mais contato até o momento. Melhorou depois de fazer o curso, eu já estava começando a tentar essa habilidade de ler sentenças inteiras e entender o que fazia sentido na sentença antes. Só que fez muita diferença a parte da dica que o Léo deu de não procurar a tradução de vez, procurar imagens daquela palavra. Isso foi, para mim, sem dúvidas, um divisor de águas. Porque antes eu vinculava a palavra à tradução daquela palavra. E assim, eu vejo que quando se fala de inglês, as palavras elas não têm simplesmente um significado.
Elas, dependendo do contexto que elas estão inseridas, elas têm um significado completamente diferente. Então, eu começar a ver não como uma tradução literal para o português, eu começar a ver o inglês dentro do contexto do inglês, isso me ajudou muito nas frases. A quantidade de palavras que eu não sei, que eu não conheço é imensa. Só que eu comecei a me habituar a ver a sentença e tentar descobrir, desvendar o que é que aquela palavra significava no meio da sentença. Isso me ajudou muito na memorização e de entender o sentido geral, e não só as traduções. No writing, eu nunca tive realmente um hábito muito grande de escrever. Escrevi aquelas pequenas sentenças, ou então passar pro português, ou do inglês para. Jesus. Da interrogativo para negativo para afirmativo. Basicamente era isso que eu sabia fazer, ou responder respostas curtas. Fazer sentenças, um parágrafo até, com coerência, eu achei que ia ser um desastre total. E eu fiquei surpresa de ter conseguido, não perfeitamente, mas ter escrito muito melhor do que eu achei que eu seria capaz de escrever. E aí também já estou dissolvendo mais esse receio de escrita. E do talking, a questão de ter que gravar áudios, não só uma pessoa dizendo, olha, estou lendo essa frase, repitam comigo. É muito diferente. Porque você repetir é uma coisa, você tentar da sua cabeça abrir um áudio e gravar é completamente diferente. A segurança que eu estou desenvolvendo muito maior é graças ao emprego dessas 4 habilidades que estão sendo feitas dessa forma, me forçando a produzir não só passar um conteúdo, é, repetir. É completamente diferente, porque querendo ou não, se eu vou falar sobre uma página inteira, eu não posso simplesmente refalar a página. Eu tenho que buscar algumas palavras, nem que os conectivos estejam errados, eu tenho que buscar minhas palavras para tentar formar uma frase, no mínimo, coerente para minha cabeça. Porque os áudios não são. Não é, são áudios e não são você conversando diretamente com a pessoa, que a pessoa pode lhe corrigir, que eu sempre tive essa visão, de que alguém ia apontar todos os meus erros. Então, o fato de eu gravar e botar na minha pasta, que não é obrigado todo mundo ficar olhando, isso me ajudou demais. Então, assim, tudo que foi visto não foi nem um mês, né? Foram menos de 15 dias. Já fizeram uma diferença muito grande da forma como eu via e eu fazia. E para mim, o momento mais marcante, além de tudo que já foi citado, que eu já citei aqui, que eu tive progresso em todas as habilidades, em todas as 4 habilidades, mas o momento para mim mais marcante foi que, pela primeira vez, eu tive coragem de fazer uma videochamada com uma pessoa que mora no exterior. Uma pessoa que sabe o idioma brasileiro, né? Aprendeu, mas o idioma nativo dela não é brasileiro. E E ele falou comigo em inglês, lógico, pausadamente, bem devagar, mas eu fiquei extremamente feliz de ter tido coragem de ligar primeiramente, de ter tido coragem de ter uma videochamada com uma pessoa que não tem meu idioma como idioma natal, que tem o inglês, que fala inglês, e eu ter conseguido entender boa parte da conversa, boa parte das coisas. Então, para mim, isso foi, sem explicação, o momento mais marcante, com toda certeza, o momento mais marcante que eu tive coragem de fazer até agora. Espero que só venha a se multiplicar e eu tenha mais progressos diariamente, mensalmente, anualmente, até, não sei, futuro aguarda.